Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos à aula de inglês. Eu sou o João Henrique e hoje temos uma revisão básica de língua inglesa aí, que vocês aprenderam aí no fundamental e no médio. Coisa rápida e, claro, vai ter o nosso querido, nosso amado, idolatrado verb to be também. Então vamos lá. O que nós temos para hoje aí no nosso menu? Temos o verb to be, nossa grande estrela, temos o dare to be, the pronoun it, conjunctions, phrasal verbs, prepositions e para finalizar, com toda a tranquilidade do mundo, uma questão Enem aqui para gente. Beleza? Vamos começar? Então, bora lá. Verb to be. O nosso querido verbo to be, ele equivale ao verbo ser e estar em português. Muita gente pergunta, mas como é que você sabe quando é ser, quando é estar, quando é para sempre ou quando é só temporário? Como assim? Vocês acreditam que também os ingleses, os americanos, os falantes de língua inglesa perguntam para a gente, ué, como é que vocês conseguem saber sempre quando que é, quando que está? Então não se preocupem com isso. A gente sabe quando é ser e quando é estar de acordo com o contexto. Mas para que serve o verbo to be? A gente usa para identificar e descrever pessoas e objetos e também para usar as expressões de tempo e lugar. Vamos para alguns exemplos? Bom, temos lá de pessoas e objetos. I am from Brazil. Eu sou do Brasil. No caso ali, o I, que é o sujeito, que é o pronome sujeito, a gente chama de subject pronoun. I am from Brazil. They are Joe and Brittany. Então, eles são, are, que é o verbo ali, ó, tudo em amarelo ali é o verbo to be. They are Joe and Brittany. E temos também, this chair is small. Is, ali, ó. This chair, que é um objeto, essa cadeira é pequena. Também temos as expressões de tempo e lugar. Hoje em Vitória está muito quente. It's hot today. Muito calor, não é? Muito quente. It is. Correto? John is 10 years old. John, no caso ali, is 10 years old. Ele está com 10 anos. A gente usa o verbo to be quando a gente fala de idade. Não é igual na língua portuguesa que a gente usa o verbo ter. Eu tenho 38 anos. Não. Em inglês é I am. Eu estou. I am 38 years old. I am 38 years old. E por último, we are in London. Nós estamos em Londres. Vê que pelo contexto você percebe que não é nós somos Londres, nós estamos em Londres. Informar as horas. It's 10:05. 10:05. It's 11 o'clock. São 11 horas. It's 2:30. 2:30. Então a gente usa também o verbo to be para falar as horas. E vocês vão perceber que é o it's que a gente usa todos no singular. Tudo bem? E nós temos aí nessa tabela o verbo to be no presente do afirmativo. Ele vai se flexionar como am, is e are, dependendo da pessoa. No caso, nós temos ali os pronomes, os subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you, they. Então, nós temos ali do lado esquerdo no afirmativo I, que é eu, I am, eu sou, eu estou. E temos também a forma contrata, com apóstrofo. Então, nós podemos escrever como I am ou então como I'm. Temos o you are ou your. Você está ou você é. No caso, tu és, né? Ou tu estás. He, she, it. He, ele, she, ela, it, isso. Podemos he, she, it is or he, she, it. He, she, its. His, she's, its. Nós temos também no plural. We are, we're. You are, your. They are, their. Vocês podem perceber que o you ele está lá em cima no singular e também está lá embaixo no plural. Como é que a gente vai saber? Pelo contexto que a gente sabe se eu estou falando você ou vocês. Nós temos ali na forma negativa. Podemos botar tanto negativo na forma contrata ou verbo to be. Pode ser um ou outro. Então, no caso do I am, I'm not. Nisso aí o not não fica na forma contrata. Mas olha os demais. You are not, you aren't. Ou então you're not. Você escolhe um ou outro. He's not, he isn't or he's not. Então vamos outro exemplo. She is not, que é a forma completa. She isn't, que você elimina aí a letra O, ou então she's not. E vamos aos demais ali. We are not, we aren't, we are not. You are not, you aren't or you are not. E o they are not, they aren't, they are not. E na forma interrogativa, nós temos aí a inversão do verbo nas frases, principalmente as yes or no questions, são
são perguntas que você tem a resposta sim ou não, nós temos a inversão aí do verbo. Então, o verbo to be fica na frente do sujeito. No caso, am I? Sou eu. Estou eu. Are you? Você está ou você é? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Vamos continuar. Então, temos exemplos aí. Eu acho que com exemplos fica melhor, né? Eu posso falar I am from Brazil e posso usar o apóstrofo e falar I'm from Brazil. No caso do negativo, I am not from Brazil. Eu posso falar também I'm not from Brazil. They are Joe and Brittany. Eu posso falar também, eliminando a letra A, botando o apóstrofe, they're Joe and Brittany. No caso do negativo, they are not Joe and Brittany ou they aren't Joe and Brittany. E no caso ali, eita, não. E também, this chair is small, this chair is small. This chair is not small or this chair isn't small. A forma do verbo to be também temos no passado simples, no past simple, que seria was e were, ok? Nós temos o I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. Na forma afirmativa temos o I, o he, o she e o it com was. E nós temos you, we, they were, correto? Temos também a forma negativa, que podemos usar também a forma contrata nos negativos, lá no not. Então, eu posso falar I was not or I wasn't. You were not, you weren't. He was not, he wasn't. We are not, we weren't. You were not, you weren't, ou they were not, they weren't. E no caso do interrogativo, usamos também aquela regra de colocar o verbo na frente do sujeito. Was I? Were you? Was she? Were we? Were you? Were they? Alguns exemplos do verbo to be no passado simples. I was from Brazil. Eu era do Brasil. I was not from Brazil. I wasn't from Brazil. They were with Joe and Brittany. They were not with Joe and Brittany. Ou podemos escrever they weren't with Joe and Brittany. Então, eles estavam com o Joe e a Brittany, eles não estavam com o Joe e Brittany. Outro verbo interessante é o dare to be. Porque em inglês, o verbo haver, ele é uma combinação da palavra dare com o verbo to be conjugado. Tá? Então, utilizamos a forma dare to be para expressar a existência de algo em inglês, que é o verbo haver, ou existir em português. E podemos utilizá-las em todos os tempos verbais. O que a gente vai mexer? A gente vai mexer no tempo verbal, no caso do to be. Então, quando a gente usa no presente, a gente usa a forma do verbo to be no presente, e no caso, no passado, o verbo to be no passado. Como é que isso vai acontecer? Como é que a gente fala o verbo haver? Então, ó, there is, no singular, there is a student here. Há um estudante aqui. There are many students here. Então, há vários estudantes aqui. Interessante que o verbo haver, aqui em língua inglesa, você tem que colocar no singular se for só um e no plural se são vários, tá? There was student here yesterday. Ontem havia um estudante aqui. Ou there were, de vários, né? There were many students here yesterday. Então, havia vários estudantes aqui. Então, preste atenção que o verbo haver em português, ele não tem flexão. Mas aqui no caso do verbo em inglês, sim, você tem que colocar singular para o singular, plural para o plural. Ou no passado ou no presente. E o pronome it. Nas frases de língua inglesa, é obrigatória a presença de um sujeito. Frases que a gente falaria em português sem sujeito, nós precisamos ter em inglês. Então, o pronome it ocupa o sujeito nas frases, correto? Vamos olhar alguns exemplos? Então, em português, eu olharia para o relógio e falaria, são 3 horas. Mas em inglês, eu tenho que usar o pronome it. It's 3 o'clock. Nossa, tá frio aqui, né? Alguém botou o ar-condicionado muito gelado. It's cold in here. Ou então, uma frase que a gente não vai usar muito, mas eu espero que vocês usem aí no futuro, se o aquecimento global não acabar com o planeta. It's snowing a lot today. Está nevando muito hoje. Vamos praticar um pouquinho? Então, nós temos essa questão aqui da EPCAR de Minas Gerais de 2017, que é a Escola Preparatória para Cadetes do Ar. Choose the option which contains the correct negative for. Atheists are prone to discrimination.
Então, você vai escolher a melhor opção para o negativo dessa frase aí. Eles colocaram lá em cima. Vocês estão vendo? Olha o verbo to be, nosso conhecido lá, ó, o are. Qual é o negativo, então, do verbo to be que nós usaremos nessa frase? Atheists, prone to discrimination, resposta letra C, aren't. Você poderia escrever are not, não é? Mas aí temos na opção, não tem essa opção, então a letra C, aren't. Moleza, né? Olha o verbo to be salvando o pessoal aí, ó. Viu? Olha, PUC Paraná. Não é que caiu o verbo to be também lá no PUC Paraná? Vamos ver essa questão rapidinho aqui? Complete the following text with the correct form of the verb. A long time ago, London, an important city, but it different from London today. Interessante, hein? Nós temos uma palavrinha que está ali, ó. É aquela ali, ó, ago. Aquela palavra vai fazer toda a diferença nessa questão. Porque ago quer dizer atrás. Mas não atrás fisicamente, é atrás no tempo. Então, longo tempo atrás, Londres era uma cidade importante. Então, a gente já pode cortar a letra A. E podemos cortar a letra E também, que ele está no passado perfeito. Então, estamos entre a letra B, a letra C e a letra D. But it was different from London today. Então, era uma cidade importante, mas também era diferente da Londres atual. Então, acabou a letra B e acabou a letra D. Então, nós temos a letra C. Vamos conferir? There were not very many buildings. Não havia muitos edifícios grandes. There were a lot of small boats on the river. Havia vários pequenos barcos no rio. Então, é isso aí. Como nós desconfiamos, é a letra C. Was, were. Ok? Bora para o próximo, então. Temos aqui uma questão da Unicamp de São Paulo de 2017. Vamos olhar primeiro o enunciado? A tirinha ironiza uma suposta característica dos ingleses. Tem lá, give us your gold. We have come with razor-sharp swords. The King of England is not afraid of sharp swords. We're going to cut down your rose bushes. Give them the gold. Então foi o seguinte, dê-nos o seu ouro, né? Give us, esse us é um pronome objeto. Nos dê o seu ouro. Nós temos espadas afiadas, né? Com lâminas afiadas. Aí o rei fala, o rei da Inglaterra não tem medo de espadas afiadas. Aí o Hagar fala o seguinte, nós vamos cortar as suas rosas. Aí ele fala, dê o ouro para eles, né? Give them, dê a eles o ouro. O que é isso? É o apreço pela história das invasões bárbaras? De jeito nenhum. Admiração pela família real? Eu acho que não. O valor que atribuem aos seus jardins? Opa! Espera aí. O cuidado para a preservação dos seus edifícios históricos? Não, não tem nada a ver. Então, provavelmente é a letra C, com certeza. E fica aqui uma informação. Você deve ter estudado história Guerra das Rosas, não é? A disputa aí do poder entre os Lancaster e a dinastia de York, né? Os Lancaster e York. Então, a Guerra das Rosas. Rosa é a flor símbolo da Inglaterra. Tá? Então, não é à toa que falou assim, nós vamos cortar as rosas. E os ingleses, não deixa as nossas rosas. Interessante a gente saber essas coisas, esse intercâmbio entre as disciplinas. Tá? Mas aí eu vou deixar para o professor de História explicar aí a Guerra das Rosas para vocês. Beleza? Então, vamos continuar. Conjunctions. Também conhecidos em inglês como linking words, eles ligam as orações e as palavras. Vamos olhar alguns exemplos? Temos aqui 3 exemplos, que é o and, o but e o or. Jill and Drew are here and ready to work. Esse and está ligando 2 orações, não é? Então é o e. Tá adicionando. The match was difficult, but we won. Então a partida foi difícil, mas nós vencemos. O but ele é o mais. E é uma música muito famosa aí, principalmente quem assiste seriados aí do Netflix, do Stranger Things, não é? Da primeira temporada, Should I stay or should I go? Devo ficar ou devo ir? É o or. Should I stay or should I go? Então, or quer dizer o ou. Sequencers são as palavras usadas para mostrar ordem de acontecimentos. Vou mostrar 3 categorias de sequences para vocês. Nós temos o beginning idea, o continuing idea e o ending idea. Bom, beginning idea. Eu começo a falar, que é o, por exemplo, ali, o first of all, to begin with, first, initially. Então, eu começo. First of all, let me tell you that. I love you. Olha só que bonito. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu amo vocês. Ó, isso aí. First of all, então, primeiro. Continuando.
Eu deixei o first ali para você ver que ele também é um sequencer, mas a gente vai ficar ligado agora ali no then. Nós temos o then, next, after that, afterwards, later. Então eu começo falando first, the teacher explained the lesson. Then, the students answered the questions. Então, primeiramente, primeiro o professor explicou a lição, depois os alunos responderam as perguntas. Ok? E nós temos o para finalizar a ideia, que tem o finally, at last, in conclusion, to sum up, thus, in the end, last, therefore. Vamos olhar os exemplos. I went to London with my parents last vacation. Parents, que é uma palavra que você não... Tá vendo que você não cai mais, né? Parents quer dizer pais. Tá lá na sua lista de vocabulário. First, we visit Trafalgar Square. Then, we had lunch near Green Park. After that, we took pictures in front of Buckingham Palace. Finally, we went back to the hotel to have dinner and rested. Viram? Então eu começo primeiro, e depois disso, e finalmente eu finalizo, então é o ending idea. Tudo bem então com o sequencers? E eu finalizo a ideia. Tudo bem então com sequencers? Ok, let's go to prepositions. Palavras que expressam relações de tempo e lugar. Vamos olhar alguns exemplos de prepositions? Nós temos aí uma pequena lista. Não é? Temos aí o above, que quer dizer sobre, acima. Tem o after, depois, após. Nós temos o among. Provavelmente você deve ter jogado um jogo chamado Among Us. Está todo mundo jogando aí, febre. Que é o entre, né? Eu até coloquei o exemplo ali, ó. There is an imposter among us. Né? Então vamos para as frases também. Vou falar as frases também. Please do the exercise above. Quer dizer, faça o exercício acima. I went to school after lunch. Eu fui para a escola depois do almoço. Ó, cuidado com o lunch ali, ó, falso cognata. Então, among, entre, já falei dela. At. I will go there at 11 o'clock. Então, eu irei para lá às 11 horas. Temos o before, que é antes ou diante. Think carefully before you do this. Então, pense bem antes de fazer isso. Below, que é abaixo. There is no hell below us. Isso foi tirado de uma letra de música. Você sabe qual é? Vou deixar no ar aqui no vídeo, hein? From. She's from Vila Velha. Né? Que é o D, que é da origem, né? From Vila Velha. In. He's in Moscow. Então, ele está em Moscou. Over. That is the bridge over the bay. Né? Aquela é a ponte que está por cima, acima da Bahia. Since, que é o desde. I've worked here since 1997, que é o desde de tempo. E o to, say yes to the dress, que também é um programa famoso aí na TV a cabo. Say yes to the dress. Ok? Vamos continuar. E nós temos os phrasal verbs. Como eu falei lá no nosso primeiro vídeo, são aqueles verbos combinados com outra palavra que eles têm um significado modificado. Tá? Vou dar dois exemplos aqui. Nós temos o to keep e o to make. Ok? To keep quer manter e guardar, e o to make quer fazer. Então nós temos aqui keep away, que é manter-se afastado. Smart people keep away from drugs. Keep on, continuar. Keep on until you get to your classroom. Então continue até você chegar na sua sala de aula. Keep up, mantém. Keep up the good work. Quando a pessoa está fazendo um trabalho muito bom, é isso aí, parabéns. Yeah? Well done, keep up the good work. Nós temos também o keep off, que é o afastar-se, né? Keep off, private property. Fique longe. Vamos com o make agora. Make sure, certificar-se, ter certeza. Eu tenho certeza que eu farei que todo mundo esteja prestando atenção. Make up pode ser inventar. Make up também pode ser maquiagem, né? Você está cobrindo. Então, the student always makes up stories. Então, o aluno, né, o aluna, o estudante, sempre inventa histórias. Nesse caso, né, como verbo. Make up for, compensar. This will make up for your losses. Então, quando tem um problema, fala, eu vou te compensar, I will make up for you. Make up one's mind é de decidir. I made up my mind about going abroad. Então, eu me decidi sobre viajar para fora. Going abroad é fora do país. Ok? Então, nós temos aí alguns phrasal verbs. Vamos praticar com algumas perguntas? Responda a seguinte pergunta de acordo com a mensagem abaixo. Então, tem aí uma placa. No table service. Please choose a table number before ordering your food at the bar. Pay for your food when you order. Tá aí cheio de coisa. Vamos lá, o que a questão está pedindo? O que as pessoas devem fazer primeiramente ao chegar no restaurante? Está escrito lá, no table service, então ninguém vai te servir. Please choose a table number.
Então, escolha o número da mesa. Então, escolha uma mesa. Eu acho que já é a letra A. Vamos olhar. Escolher a comida no bar? Não, não é isso a primeira coisa. Pagar pela comida, você paga depois, quando você faz o pedido. Selecionar o número referente à comida escolhida. Não tem nada falando disso no texto, então é escolher uma mesa. E nós temos aqui uma questão Enem. Vamos usar todo o nosso talento agora para resolver essa questão Enem. Primeira coisa, não vamos ler o texto, hein? Vamos olhar lá o enunciado. Em relação às pesquisas, opa! Então tem alguém falando de uma pesquisa ali no texto, tá? Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que... Vamos dar uma escaneada no texto? Aonde que está essa expressão University Graduates? Você já escaneou, tá? Se você precisar de um tempo, você para o vídeo. Mas se você não precisar, você já deve ter percebido que está na última linha. Quer dizer, a gente vai ter que ler o texto todo, tá, gente? Tem que ler o texto. Está lá no finalzinho. Então, vamos lá. Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Esse coronary aí não tem nada com corona que a gente conhece, não. É de coronária do coração, tá? Então, ir para a universidade parece, tá, seems, parece reduzir o risco de você morrer por doenças coronárias do coração. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Caramba, que frase enorme sem vírgula. Então vamos lá por partes aqui. Um estudo americano que envolveu 10.000 pacientes do mundo todo descobriu que as pessoas que saem da escola antes da idade de 16 são 5 vezes, tem 5 vezes mais chances, esse more likely é de mais chances, de sofrer um ataque do coração e morrer do que aqueles university graduates, os que estão se graduando na universidade. O que isso quer dizer? Será que, então, pelo que deu para entender, vamos agora olhar as alternativas. As doenças do coração atacam 10.000 pacientes? Opa! Não. Um estudo americano que envolveu 10.000 pacientes. Não falou que é um estudo que o coração, a doença do coração que mata 10.000 pacientes. Pode parar aí, não é isso não, Enem. Não tenta me enganar. Vamos lá para a letra B. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos? Espera aí. Não foi isso que o texto falou. Falou o seguinte, que o estudo, que as pessoas que saem da escola antes dos 16 têm mais chances do que quem se gradua na universidade. Não é que faz 16 e morre do coração. É quem parou de estudar. É quem não foi até a graduação na universidade. Então vamos lá, letra C. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. As pesquisas são divulgadas no meio acadêmico, mas não está falando não é isso que o texto quer informar, que nós temos pesquisas que são divulgadas no meio acadêmico, não é isso. Jovens americanos são alertados dos riscos das doenças de coração. Espera aí, eles são alertados? Pode ser, mas não é o ponto do texto. A utilização da expressão não tem a intenção disso, de que os jovens americanos são alertados. Vamos então olhar a letra E. Maior nível de estudo reduz riscos de ataque ao coração. Exatamente. Então, quem sai da escola antes e não vai até a universidade, eles perceberam que tem 5 vezes mais chance de morrer de coração. Correto? Que não é o nosso caso, que aqui vai todo mundo fazer Enem, vai fechar a prova de inglês com certeza e vai para a universidade. É nós. Então, aí está a letra E. E é isso. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e o carinho de vocês e a gente se vê na próxima.